Graça e paz, queridos. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, Igreja Apostólica da Conquista, imersão no Evangelho de Jesus Cristo. Estão preparados para mais uma dose de cruz de Jesus Cristo na veia? Sim? Amém. Quem quiser vir aqui mais pertinho, tá? Fica à vontade. Queria convidar todos os irmãos que estão no salão para nos assentarmos e ouvirmos a palavra do Senhor agora, que vai ser uma bênção. A cruz, vamos dizer assim, é o ápice, é o topo, mas isso não quer dizer que a mensagem acaba depois da cruz. Tem muita coisa ainda, muita coisa mesmo. E quanto mais para o final a gente vai, mais escatológica a mensagem vai ficando. Nós vamos falar sobre eternidade, sobre juízo final, sobre céu, sobre inferno, novo nascimento, fim dos tempos, e vai ser fantástico. Não percam, tá? Um abraço também e uma boa noite para quem nos acompanha online. Mais uma vez um privilégio, uma bênção estar falando com todos vocês, viu? Então, está dando para entender o Evangelho? Estamos crescendo juntos, sendo transformados pelo poder do Evangelho, sim? Amém. Vamos para uma breve revisão, então? Aqui um slide que eu acho que representa bem. E eu já aviso, tá? Fica tranquilo. Alguém pode estar pensando, Felipe, ainda não ficou claro para mim, Jesus pagou, não pagou, está todo mundo salvo, não está? Quanto que eu tenho que pagar? Que formulário eu tenho que preencher? Como é que eu me aproprio do que ele fez? Aquela questão lá da justiça ainda não ficou claro. Calma, a gente vai pouco a pouco desenvolvendo e hoje nós vamos falar explicitamente sobre isso, tá? Sobre justificação, sobre aquilo que aconteceu na cruz semana passada, como que aquilo se aplica a todos nós e vai ser uma grande bênção, tá? E nesse slide, o que eu exemplifico é o quê? De um lado, Deus, do outro, o mundo caído com seus muitos pecados que a gente tem visto ao longo desse curso, e Jesus Cristo, que é o perfeito intermediador entre Deus e os homens, se colocando entre o mundo pecador e caído, que não poderia fazer absolutamente nada para se salvar. De um lado, Deus, com seus atributos, um Deus santo, um Deus justo, um Deus que se ira contra o pecado, e ali representado através daquela setinha pontilhada laranja, os pecados do homem sendo imputados sobre Jesus Cristo. E ali algumas características de Jesus ali em cima, aquele que era santo, perfeito, sem culpa, imaculado, justo, inocente, são adjetivos que não acabam mais a respeito de Jesus, porque ele é o glorioso Filho de Deus, ele é perfeito, e é o Novo Testamento inteiro elogiando, glorificando e exaltando o nome de Jesus Cristo, amém? Nós terminamos, antes de ver o vídeo, em Isaías 53, que na verdade eu nem consegui terminar de ler, então eu queria ler rapidamente para trazer à tona e finalizar esse texto. Vamos ler? Detalhe muito importante, 700 a 800 anos profetizado antes de Jesus vir à existência nesse mundo, quando ele nasceu. Diz assim o profeta, mais uma vez, não havia nada de belo, falando a respeito do Messias, tá? Não havia nada de belo nem majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse. Isso porque Jesus veio como homem, pobre, nasceu numa manjedoura, não tinha glória, não tinha coroa, não tinha nada. Esse é um contraste, porém ele é rei. E nós vamos ver essa segunda faceta de Jesus também, que é a faceta gloriosa. Mas tem esse contraste do rei que se esvazia e se faz pobre, se faz humilde. Aqui é a visão da cruz. Então não tinha nada que nos atraísse nele, foi desprezado, rejeitado, homem de dores. E a gente viu um pouquinho... Teve uma ideia mínima das dores. Nós vamos ver um versículo. Mel Gibson, que foi o diretor daquele filme, ele se esforçou demais para tentar transparecer um pouco do que Jesus sofreu. Mas acredite, foi muito pior do que aquilo ali. E eu vou te mostrar um versículo que comprova isso. Aquilo ali é cinema, é suco de morango, é efeito especial, é computador. Na prática, quando a ira de Deus desceu sobre Jesus... A gente não tem ideia, a gente lendo os textos, a gente consegue ver que foi muito, muito pior. Então ele foi desprezado, rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele, desviamos o olhar, ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si. E foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Sempre esse contraste, nós, ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas ele não tinha culpa de nada. Mas ele foi ferido por causa de nossa rebeldia e esmagado ou moído por causa de nossos pecados.
Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. Esse aqui é a vida do mundo. A gente nasce com as costas viradas para Deus e a gente segue o nosso rumo no pecado, com a nossa natureza caída. E, no entanto, o Senhor fez cair não sobre nós, mas sobre Ele os pecados de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Aquele que é o verbo de Deus, a palavra de Deus, aquele que executa perfeitamente os comandos da boca de Deus, naquele momento, ele não abriu a boca e não proferiu uma só palavra, ele foi em obediência até as últimas consequências. Foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra, foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos tosqueadores, não abriu a boca. Condenado injustamente. Por quê? Porque era uma troca, era um sacrifício que Deus estava propondo ali. Foi levado embora. Ninguém se importou dele morrer sem deixar descendentes, de sua vida ser cortada no meio do caminho. Ninguém estava nem aí para ele. Mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do meu povo, novamente. Não havia cometido nenhuma injustiça, nenhum pecado, e jamais havia enganado alguém. Foi íntegro em cada palavra, pensamento, atitude. Ainda assim, foi sepultado como criminoso, colocado no túmulo de um homem rico. E aqui, mais uma vez, eu te chamo a atenção para os detalhes, para as riquezas que 700 e poucos anos antes, Deus mostrou para o profeta e ele registrou. Haviam 2 criminosos ao lado de Jesus. Fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo. Lembra do plano antes da fundação do mundo? Deus não foi pego de surpresa e causar-lhe dor. Quando, porém, sua vida for entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes. Vamos falar sobre isso hoje. Quem são esses descendentes do Filho? Terá vida longa, ele vive eternamente. O plano do Senhor de salvar o mundo caído prosperará em suas mãos. E está prosperando na minha vida e eu creio que na sua também, esse plano do Senhor. Amém? Quando ele ver tudo o que resultar da sua angústia, ficará satisfeito. Foi um pouco do que eu comentei, do sentimento que eu tive quando aconteceu a minha conversão. Eu queria que Jesus olhasse para mim e se agradasse demais do que ele fez, porque aqui alguém havia entendido o preço que ele foi pago e agora eu decidi viver para a glória dele e honrar aquele sacrifício, e desejo que esse também seja o sentimento do seu coração. Em contrapartida, tem muita gente que, inclusive, vai sentar nessas cadeiras vermelhas, vai vir domingo após domingo, vai ouvir exortação após exortação, e não vai se arrepender, e não vai se render a esse Jesus, e vai ser condenado. Porque a Bíblia diz que o caminho largo, muitos vão por ele, e o caminho da salvação é estreito. E poucos são os que acertam com ele. Para fechar, e por causa de tudo que meu servo justo passou, ele fará que muitos, vamos falar muito sobre isso, fará que muitos sejam considerados justos, pois levará sobre si o pecado deles. Eu lhe darei as honras de um soldado vitorioso. Um dos nomes para Jesus Cristo é o vencedor invicto. Ele não perdeu batalha nenhuma, ele é como um soldado vitorioso, pois ele se expôs à morte. Foi contado entre os rebeldes, novamente, foi crucificado entre 2 ladrões. E para fechar, olha a riqueza de detalhes. Levou sobre si a culpa de muitos e intercedeu pelos pecadores. Pai, crucificado, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Olha a riqueza de detalhes. Pergunto, o profeta acertou? Sim? Foi mais ou menos assim? Foi um chute que ele deu e aconteceu? Ou ele descreveu como se ele estivesse aos pés da cruz vendo todos os acontecimentos? Eu estou batendo nessa tecla porque quando a gente prega o evangelho para o mundo, as pessoas são muito incrédulas e elas vão questionar tudo. Questionar Deus, questionar Jesus, questionar a Bíblia, questionar tudo. Então, mais uma prova que, caso você não creia na Bíblia como sendo a palavra de Deus, você tem que me explicar quem foi que contou isso aqui para o profeta Isaías. Só existe uma resposta satisfatória. Deus, que antes da fundação do mundo já preparou todas as coisas e ele foi revelando pouco a pouco para muitas pessoas que registraram, e quando você junta tudo, pode ir 50 mil anos para trás ou para frente, tudo se encaixa perfeitamente, porque é o plano de Deus sendo executado na íntegra e é um plano glorioso, amém? Eu queria mostrar um vídeo muito curtinho para a gente recapitular tudo que nós vimos até aqui, por favor.
Você, veja os seus olhos, olhe para eles, salpicados, coloridos, cada um único, e eu criei cada um. Eu criei tudo, o universo e você. Eu te dei personalidade. Eu te fiz puro, complexo. E todo dia eu te dou vida. Eu te amo. Mas algo aconteceu. Você me traiu. Você não confiou em mim. Você pecou. Você se desconectou de mim. E apesar de estar vivo, você está lentamente morrendo. Então você procura por outras coisas. Para preencher o vazio. Mas nada funciona. Só te faz morrer mais rápido e nos separa mais e mais. O que você está procurando? Eu não quero que você morra. Eu te criei não para ser destruído, mas para você me conhecer. Então, eu me tornei como um de vocês, uma criação frágil. Eu fui tentado, mas eu nunca pequei. Eu vim para te salvar dos seus muitos pecados. Mas havia um preço. Alguém tinha que morrer. Você ou eu. Então eu tomei todos os seus pecados. Troquei a minha vida pela sua. E eu morri em seu lugar. Porque eu amo você. Então... ressuscitei dos mortos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou Jesus. Eu não estou aqui para condená-lo. Eu vim para trazê-lo de volta à vida. Confie em mim. Eu te perdoarei. Eu te darei a vida eterna. Eu te amo. Eu fiz tudo isso para ter um relacionamento com você. Glória a Deus. Amém. Tamo junto? Acho que deu para dar uma clareada, né? Vamos avançar então. Agora eu queria que você tentasse, com a nossa mente limitada, humana, que nós tentássemos ter dimensão do que aconteceu. Eu vou ler um texto para vocês que ele diz o seguinte, que Jesus Cristo, nós temos visto quem é Jesus Cristo, aquele que simplesmente criou o universo inteiro, que Deus criou tudo nele, que ele sempre estava à direita do Pai em glória, que ele se esvaziou, e aqui eu vejo como uma escada que vai descendo. Jesus, ele sai da sua glória, do mais alto lugar, e o texto vai dizer que ele se esvazia e assume a figura de homem. Aqui um baita rebaixamento, Deus encarnando. Mas como homem, ele não veio para ser servido, para ter coroa, para ter súditos. Diz que ele veio como servo humilde. E esse servo humilde foi morto. Mas ainda assim,
não foi qualquer tipo de morte, foi morte de cruz. Tenta entender isso aqui, da onde ele saiu, quem ele é, como ele foi descendo, para cumprir essa obra, para nos reconciliar com Deus e nos perdoar. E por ele ter sido obediente, ter feito toda essa trajetória, a Bíblia vai nos dizer que o Pai o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome. E todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que ele é o Senhor. Ativamente, como eu e você, coração aberto, grato, amando ele, vivendo para a glória dele, ativamente ou passivamente os rebeldes. Vai chegar um dia aonde todos, sem exceção, vão dobrar os joelhos, vão ver que ele é o Senhor e vão ter que declarar que ele é o Senhor. A diferença é que uns vão declarar e vão para a condenação e outros vão declarar de coração e vão viver eternamente com ele. Que nós estejamos nesse segundo grupo aqui. Vamos ler o texto? Então, olha lá, ó. Isso aqui são só imagens, são só figurinhas, tá, gente? Porque a gente não tem como representar isso, essas coisas gloriosas, dessa forma. É só para a gente tentar enxergar algumas coisinhas. Então, ali eu tento representar Jesus na sua glória, antes dele vir à Terra, o Jesus Cristo, o Verbo de Deus, o agente da criação que criou planetas, estrelas, galáxias, constelações, que criou toda a natureza, a planta, animais, as coisas visíveis, as coisas invisíveis, o ser humano, ele vai sair, ó, de lá daquele posto e olha para onde que ele vai descer, para uma situação vergonhosa, humilhante. Vamos ler o texto? Isso aqui é o apóstolo Paulo, tá? Lembra que o apóstolo Paulo, ele teve revelações lá no terceiro céu que Deus deu para ele e ele registrou tudo? Essa aqui é uma delas, ó. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Qual foi a atitude demonstrada por Cristo Jesus, que tem que ser um exemplo para nós? Embora sendo Deus, lembra? Pai, Filho, Espírito. Pai é Deus, Filho é Deus, Espírito Santo é Deus. 3 pessoas, um único Deus. Embora sendo Deus, está falando do Filho, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Jesus não ficou sentado no trono, não, eu não saio daqui, ninguém me tira daqui, não vou pagar a dívida por ninguém, por nenhum pecador, e quero ver quem me tira daqui, não. E mais para frente a gente vai falar sobre o inimigo, sobre Satanás, e eu acho que esse é um dos motivos do diabo odiar tanto Jesus. Aquele que não era o diabo quis se exaltar e foi abatido por Deus por causa do orgulho. E aquele que era, eu não me apego a isso, eu me esvazio e desço até o posto mais humilhante para glorificar e exaltar o meu Pai. Olha que coisa tremenda. Não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar, não. Em vez disso, esvaziou-se, deixou as regalias do céu, a adoração dos anjos, deixou tudo, se esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo. Olha a palavra. Não de rei, sobre grandes nações, coroa escravo, e nasceu como ser humano. Primeiro rebaixamento. Ser humano pobre, humilde. Quando veio em forma humana, não parou por aí, ó. Humilhou-se e foi obediente até a morte. E não é qualquer morte, morte de cruz. Talvez a pior morte que nós possamos imaginar aqui, nesse mundo. Por ele ter feito tudo isso, olha lá, ó, por isso, Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes. Eu fico arrepiado quando eu vejo essa galera por aí blasfemando o nome de Jesus Cristo. Seja com piadas, com aquelas imagens que a gente viu aqui, né? Vocês sabem do que eu estou falando. Eu falo, essas pessoas não sabem o nome que elas estão pisoteando. É um nome que Deus exaltou acima de todo nome. Eles não têm noção do que eles estão fazendo. Por isso Deus elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para quê? Lembra que eu falei que um anjo chegando diante de Deus e perguntando qual é a razão, o propósito de tudo que fazes, e uma possível resposta, que eu creio que está correta biblicamente, eu faço tudo para a glória do meu filho. Vocês lembram disso? Olha lá, ó. Para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, olha os planos, céus, terra e debaixo da terra, inferno. Todos os planos, todo o joelho vai se dobrar e toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor,
para a glória de Deus Pai. Amém? Você tem noção do que é isso? Consegue alcançar aí com o Tico e o Teco? Da onde ele saiu, o que ele fez? Eu fico olhando para o Evangelho, para essas verdades, eu falo, não é possível. É bom demais para ser verdade. Teria uma razão para as pessoas não acreditarem no Evangelho. Você contar tudo isso para elas e elas olharem e falar, não tem como acreditar nisso. É bom demais para ser verdade. Não é possível que Deus fez isso por mim. Mas por incrível que pareça, é o contrário. Você chega com essa bênção diante das pessoas, você tem que implorar para as pessoas se renderem àquele que abriu mão de tudo para morrer na cruz por elas. É um negócio de louco, né? A situação do ser humano e o Evangelho, você começa a pensar assim, você fala, meu, loucura. Por isso que Paulo vai dizer que o Evangelho é loucura total. Olha agora. Esse filme, A Paixão de Cristo, é muito doloroso, é muito triste, é muito difícil. Mas foi pior. Porque esse texto que eu vou ler para vocês diz que ele não... Você olhando para ele, Jesus Cristo, quando a ira veio sobre ele, não dava nem para reconhecer ele como homem. Naquele filme a gente olha, tem um homem ali moído, dilacerado, mas você olha e se fala, ali é um homem, deve ter feito alguma coisa terrível e está sendo severamente punido. A Bíblia vai dizer que ele... Você tem noção do que é você olhar para alguém e falar, o que será que é aquilo ali, aquela bola de sangue? É um homem? O que é? Olha o que diz o texto. Muitos, porém... O capítulo 53 eu li para vocês. Se vocês voltarem um pouquinho no 52, já começa a falar sobre o Messias ali. E aí tem esse trecho aqui, ó. Muitos, porém, ficaram espantados quando ouviram. Por quê? Seu rosto estava tão desfigurado que mal parecia humano. Por seu aspecto, quase não era possível reconhecê-lo como homem. Você tem noção que foi isso? E eu não estou falando isso só para te emocionar, para te chocar, é a palavra de Deus. Aconteceu, está registrado. E nós precisamos deixar essas verdades cair no nosso coração, respirar fundo e falar, olha o que ele fez por mim. Percebe a responsabilidade que eu tenho de correspondê-lo agora com a minha vida? Vamos avançar? Uma vez perguntaram para um pregador, no meio da pregação, assim, ele pregava o evangelho, alguém se levantou e perguntou, como é possível o sofrimento de um único homem ser suficiente para pagar a dívida do mundo inteiro? É muito desproporcional, um mundo inteiro de pecado, um homem vai lá e morre e está pago? Alguém sabe responder isso? Como é que um homem paga pela humanidade inteira? Qual que é a resposta? O pregador respondeu isso daqui, ó. Se você imaginar uma balança cósmica, gigantesca, e de um lado da balança você colocar tudo o que você encontrar de valioso, seja físico, seja espiritual, então anjos, planetas, galáxias, pessoas, animais, tudo que as pessoas julgam importante, tá? Carro importado, bebês, redes sociais, que para algumas pessoas é mais do que absolutamente tudo, seu canal, seu iPhone, pega tudo que é valioso, joga de um lado da balança. Do outro lado aqui, você põe Jesus Cristo. Mas, morto, derramando o sangue dele, morrendo, a parte da vontade, do favor de Deus. O que será que pesa mais? Sem dúvida nenhuma, Jesus Cristo pesa mais do que qualquer outra coisa. E nesse sacrifício aqui, há poder suficiente para perdoar quantos mundos caídos desse aqui for necessário. Foi Deus que morreu ali, o sangue de Deus, do Filho de Deus, foi derramado pela minha vida e pela tua. Então, sim, um único homem, devido ao valor dele inestimável, morto, debaixo da ira de Deus por mim e por você, é suficiente, sim, para perdoar o mundo inteiro de pecados. Nós vamos ver alguns textos que falam sobre isso. E lá na cruz, ele falou essa frase muito conhecida, está consumado. O que será que quer dizer? Está consumado. Se eu pudesse colocar de uma outra forma, seria assim, ó. Está pago. Ponto final. Jesus sofreu a medida exata necessária para pagar totalmente a dívida do pecado e satisfazer a justiça de Deus que clamava contra a minha vida e contra a tua. Paguei. Um carimbo de sangue na minha dívida e na sua está pago.
Vamos olhar aquele exemplo lá, como as coisas começam a se encaixar agora. No primeiro exemplo, um delinquente, um pecador, vai diante de um juiz que, alegando amor, um amor injusto, libera o marginal. Isso aqui é um amor injusto, por quê? A dívida não foi paga. O meu amor te perdoa, vai em paz, está tudo certo. O que Deus fez? Não foi isso daqui, olha o que Deus fez. Pecadores, lembrando que esse pecador representa eu e você, os nossos muitos crimes cometidos diante de Deus, mentira, pornografia, adultério, cobiça, ira. E ele chega, e ele, movido de um amor sobrenatural, ele quer me perdoar, mas ele não pode ser injusto. Então o que ele faz? Como é que é o amor justo de Deus? Ele transfere a dívida para o único que poderia pagar, para o próprio filho dele. Ó, a justiça sendo feita aqui, ó, a justiça não está sendo jogada para debaixo do tapete e Deus está liberando todo mundo. Alguém tinha que pagar a dívida. Foi sobre Jesus, o próprio filho dele. E Deus arquitetou dessa forma para que fosse o mais glorioso, o mais digno, o mais santo, o mais perfeito. Seria esse que Deus decidiu entregar, para se revelar para todos nós. Seu amor, sua misericórdia, sua graça. E qual que é a expectativa de Deus ao fazer isso daqui? Que a gente se renda completamente a Ele. Absolvição justa, que a dívida foi paga, porém absolutamente imerecida. A gente não mereceu absolutamente nada. Deus simplesmente olhou e falou: vocês não podem fazer absolutamente nada. Ou eu lanço todos vocês no inferno, ou eu faço algo. E Ele decidiu, eu vou fazer algo. E Ele fez a obra da cruz. E como eu comentei rapidamente, por incrível que pareça, algumas pessoas ficam bravas com Deus quando a gente prega o Evangelho, e a gente sempre põe algumas imagens para impactar, para a pessoa de alguma forma entender o preço que foi pago pelas nossas vidas, e muitas delas ficam bravas, elas não entendem o que está acontecendo. Foi injusto com Jesus, como é que um pai faria isso com o próprio filho? Esse Deus é mau. O que elas não entendem, caso seja o teu caso, eu imagino que não tem como roubar. Ó. Deus é justo, a dívida do pecado precisa ser paga. Quem vai pagar isso daqui? Deus não pode alegar amor e absolver um mundo todo caído e culpado. Então, ou caía sobre mim e sobre você, ou caía sobre ele. E Deus fez essa escolha lá na eternidade. Ele falou: meu filho vai pagar, e nós vamos, Pai, Filho, Espírito, a Trindade trabalhando. Eles decidiram isso. Estava tudo no enredo e não foi plano B, tá? Mais uma vez, foi plano A. Deus quis fazer isso, Deus quis chocar a humanidade com isso. Mas, a cruz deve deixar você revoltado, sim. Então, quer ficar revoltado? Fique, mas não com Deus. Fique revoltado com você mesmo e com o pecado. Deus teve que matar o seu próprio filho para nos salvar. Então, não tem que ficar revoltado com Deus. Nossa, que Deus... A gente tem que olhar o que Deus fez e falar: meu Deus do céu, eu preciso repensar minha vida inteira e decidir se eu vou viver para a glória daquele que abriu mão de tudo para morrer por mim, ou se eu vou virar as costas, fazer pouco caso e seguir minha vida aqui no pecado. Esse é o apelo do Evangelho. Olhe para a cruz, veja o que ele fez e dê uma resposta, não ao evangelista, a Deus. E um dia todos vão estar diante de Deus e vão dar essa resposta pessoalmente, que nada mais é do que o que eu vivi com a minha vida. Não adianta viver como se ele, desonrando o sacrifício dele, chegar lá na hora do vamos ver, eu aceito. Não, a tua vida vivida vai demonstrar se você honrou a ele ou se você... E ele nos olha, queridos, no íntimo, quando você está lá no quarto, em secreto, lá com aquele computador, quando você está em casa sozinho, quando você está no trabalho, a todo momento. É nesses momentos, não é quando os outros estão vendo, que a gente pode pagar uma de bonitão, de santarrão. É no íntimo, lá quando está você e ele. E a pornografia te chamando, você consegue falar: eu não vou pisotear o sangue de Jesus. Eu digo não para isso. E se eu estiver fraco, eu vou pedir ajuda, eu vou confessar, eu vou pedir oração, eu vou ser liberto, eu vou correr atrás, eu não vou ficar aqui sendo dominado e pisoteando o sangue de Jesus. Amém? A cruz de Jesus deve fazer com que eu me sinta infinitamente amado por Deus. Infinitamente. Essa é a expressão máxima do amor dele por mim. E aqui eu tento ilustrar com uma criança representando algo puro, algo santo, embora não seja, porque nós vimos que o ser humano já nasce em pecado, tá? É só uma representação, mas é só para a gente refletir. Imagina que esse é o teu filho, você o ama mais do que tudo, e aí vem a pergunta: você entregaria seu filho para morrer por alguém?
Não é alguém digno, não é alguém bom, não é alguém que merece, é só gente como eu e você, que já quebramos todas as leis de Deus. Foi isso que Deus fez por cada um de nós. Acredite se quiser. E olha agora que fantástico. Esse enredo extraordinário que Deus escreveu. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de estudar isso. Deus ele fez um paralelo, ou seja, o primeiro homem, Adão, por vontade própria, ele arrebentou com tudo. Virou as costas para Deus, errou o alvo, a maldição entrou, a morte, destruição, calamidade total. Mas também através de um único homem, que é Jesus Cristo, em situações totalmente adversas. Eu vou mostrar para vocês. Adão aqui, cercado de tudo favorável para ele não falhar, ele falhou. Tudo isso é para trazer glória para o Filho de Deus, entenda isso. E Jesus, numa situação completamente adversa, você vai ver que ele não falhou. E ele alcançou e ele acertou o alvo em cheio, e a gente tem que olhar para isso daqui e falar, meu Deus, só me cabe dobrar os joelhos e glorificar e exaltar Jesus Cristo, amém? Vamos ler esse texto, rapidamente. Ele é muito rico teologicamente, tá? Depois vocês leiam com calma, eu vou passar meio rápido, que Paulo ele desenvolve bem o assunto. Ó. Aqui, ó, vermelho Adão, azul Cristo. Presta atenção. Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo. E com ele a morte, que se estendeu a todos nós, porque todos pecaram. Adão e Eva pecaram, fruto, morte, maldição. Na verdade, Adão, olha o que a Bíblia vai dizer, é um símbolo, uma representação, um arquétipo, é alguém que vai apontar para outro. Só que esse alguém aqui falhou completamente. Para quê? Para apontar para aquele que não falharia em absolutamente nada, que é Cristo. Na verdade, Adão é um símbolo, uma representação daquele que ainda haveria de vir. Mas há uma grande diferença entre o pecado de Adão e a dádiva, o presente, o dom de Deus. Qual que é a diferença? Pois o pecado de um único homem trouxe morte para muitos. Perceba que ali tem uma pirâmidezinha com um homem em cima e vai descendo uma pirâmide. Aquele de cima ou é Adão ou é Cristo. Olha o que Adão trouxe para a raça humana. O pecado de um único homem trouxe morte para muitos, porque o salário do pecado é a morte. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e a sua dádiva, o seu presente, que veio sobre muitos, também por meio de um único homem, Jesus Cristo. Quantas vezes pregando o Evangelho alguém não falou assim para você, mas Felipe, foi Adão que pecou? Adão, Eva, eu não tenho nada a ver com isso, porque que o pecado de Adão é imputado sobre mim? Mas se você parar para pensar, do mesmo jeito que a condenação veio pelo erro de um único homem, a tua salvação também não é mérito seu. Ela veio graças à obediência e os méritos de um único homem. Então, é um para um que falha e um que acerta. Só que a Bíblia vai dizer que esse um aqui, o que ele fez, vai ir muito além do que esse erro aqui, vai superabundar a graça de Deus. E o resultado da dádiva, do presente, do dom de Deus é bem diferente do resultado do pecado de um único homem. Pois enquanto o pecado de Adão levou à condenação, a dádiva, o presente de Deus nos possibilita, olha agora, ser declarados justos diante dele, apesar de nossos muitos pecados. Nós vamos ver como é que isso aqui funciona. Como é que apesar dos meus muitos pecados eu chego diante de Deus e Deus me declara justo? A morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e a sua dádiva de justiça. E todos que a recebem reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. É verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos, olha como Paulo ele é insistente. Mas um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe vida a todos. Por causa da desobediência a Deus de uma só pessoa, muitos se tornaram pecadores. Mas por causa da obediência de uma só pessoa a Deus, muitos serão declarados justos. A lei foi concedida para que todos percebessem a gravidade do pecado. Lembra da lei? Que ninguém alcança, que está o tempo todo falando, vocês não me alcançam, vocês são culpados, vocês não me alcançam, eu estou aqui, vocês estão aqui. Portanto, assim como o pecado reinou sobre todos e os levou à morte, agora reina a graça, o favor imerecido de Deus, que nos declara justos diante de Deus e resulta na vida eterna. Não só vida que vence essa morte física, vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor.
Vamos mais agora, vamos mais no detalhe. Comparação Adão e Jesus, acompanha comigo. Vê se isso aqui é coincidência, se isso aqui é obra do acaso, se isso aqui é invenção humana, se isso aqui é imaginação. Estou desafiando os incrédulos, tá? Olhar para isso daqui mais uma vez e falar, Felipe, isso aí foi você que inventou, é? Eu te dou os endereços na Bíblia para você achar tudo isso daqui, ó. Vamos lá. Se eu pudesse resumir com uma frase, a casa caiu em um, Adão, e Jesus exaltou e glorificou. Diz a palavra que ele triunfou sobre principados e potestades na cruz. Uma obra fantástica, extraordinária. Olha isso, Adão, feito pelas mãos de Deus, olha que privilégio. Cristo, nascido de mulher, se esvaziou, nasceu pobre, nasceu numa manjedoura. Adão viveu cercado pelas delícias do Éden. Fácil, vida fácil. Jesus viveu rodeado de fraquezas. A ponto dele falar, não tenho nem onde reclinar a cabeça, eu não tenho nada, gente, desse mundo aqui. Adão teve uma companheira dada por Deus, tinha alguém ali do lado para fortalecer nos momentos difíceis, minha companheira ali, que me ajuda muito. Jesus viveu só. Era ele Deus, não tinha ninguém do lado para consolar, para ajudar, não. Totalmente consagrado ao Pai. Adão foi constituído cabeça da criação, ganhou título. Jesus assumiu a condição de servo humilde. Olha esse contraste. Adão, em meio à fartura, não resistiu à tentação. Tinha tudo para comer, só um alvo para não comer. Ele foi lá e caiu. Jesus, no deserto, após 40 dias de jejum, venceu o tentador. Eu dou risada dessas coisas, gente. Essa história, a forma como Deus fez é extraordinário. Olha esse, Adão teve oportunidade de comer da árvore da vida. E Jesus, pela vontade do Pai, morreu pregado a uma árvore morta. Adão, com seu pecado, contaminou toda a sua descendência, toda a raça humana. E Cristo, pela obediência, abençoou eternamente a sua descendência. Amém? Eu quero estar debaixo dessa bênção aqui. Adão não zelou do jardim pelo qual era responsável. Se você reparar, Deus fala para Adão cultivar e guardar. Se era para guardar, era porque tinha ali uma outra presença, que ele deveria estar atento. Não deu certo. Não zelou pelo jardim que era responsável. E Jesus cuidou amorosamente de todos aqueles que o Pai lhe deu. Adão foi expulso do jardim fora e não pôde mais voltar. Olha que vergonha. Tchau, está sendo expulso. E Jesus, é o contrário. Voluntariamente deixou o céu, o trono, para fazer a vontade do Pai. Ele não se apegou ao fato de ser Deus, se esvaziou. Adão, para fechar, não assumiu a culpa que era sua, lembra? O Miguel do meteu louco. Ah, Deus, a mulher a serpente e tal. Jesus, ó Jesus, eu não tenho culpa de nada, mas eu assumo. Põe na minha conta e eu pago. Na cruz, assumiu o pecado e a culpa do mundo inteiro. E foi até o fim e pagou cada centavo. Adão foi vencido por Satanás, tornando-se servo dele. Olha que vergonha, que situação. Jesus Cristo, na cruz, venceu Satanás, pondo-o debaixo dos seus pés. Para fechar, para você glorificar com força agora, hein? Adão perdeu a glória de Deus e foi consumido pela morte. Cristo venceu a morte, foi glorificado, está à direita do Pai com um corpo incorruptível e reinará com seu povo pelos séculos dos séculos. E amém. Glória a Deus, dá uma salva de palmas, Ele é digno. Aqui essa deve ser a reação nossa lendo isso aqui. Eu fico de boca aberta, falo, meu Deus do céu. Literalmente. Fantástico, sim? Coincidência? Invenção aqui do pregador, do evangelista? Tudo isso está na Bíblia, gente. Versículo por versículo. Fantástico. E só existem
2 lugares espirituais para todo ser humano na face da terra estar enquadrado. Não adianta vir com esse papo de religião, nós vamos falar sobre isso. Felipe, tem um monte de religião, um monte de caminho, cada um escolhe a sua, né? Política, religião e futebol não se discute. Não. Para o evangelista cristão, o primeiro assunto que a gente tem que discutir é religião, sim. Dentro do contexto bonitinho, para derrubar todas essas mentiras e falar, o caminho é esse aqui, ó. Nós vamos falar sobre isso. Então, ou estou debaixo de Adão, condenado, essa é a condição que a gente nasce nesse mundo. Inimigo de Deus, com os nossos muitos pecados, a semelhança de Adão. Através da obra de Cristo, nós somos, não é isso que Paulo vai dizer, nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. É um transporte, é uma conversão. Eu saio de uma situação de Adão, condenado, caído, e agora eu entro debaixo desse cabeça aqui. Lembra? A desobediência de um trouxe morte e condenação, mas a obediência desse outro justificação, reconciliação, vida eterna. É aqui de baixo, justificado. O que significa justificado? Nós vamos ver isso em detalhes, mas, a grosso modo, sem culpa nenhuma diante de Deus. Perguntinha, uma das perguntas mais importantes da sua existência nesse mundo. Aonde você está? Debaixo de quem? De Adão ou de Cristo? E, queridos, como foi ilustrado no vídeo que nós assistimos, Jesus morre, só que a morte não conteve ele não ficou lá morto. Ao 3º dia, o túmulo fica vazio, o poder do Espírito Santo vem sobre Jesus, e isso é muito importante, porque a ressurreição de Cristo nos diz que Deus aceitou o sacrifício. O sacrifício foi verdadeiro, foi aceito, subiu diante de Deus, e aí Deus, para mostrar que ele estava com Cristo, que o sacrifício foi feito, o túmulo fica vazio, ele levanta dos mortos ao 3º dia, e ele ainda passa 40 dias com seus discípulos. Nós assistimos um vídeo que falava sobre isso, que Jesus, naqueles 40 dias, estava trazendo a revelação a vocês, não estavam entendendo o que eu estava falando, porque, na verdade, a Bíblia inteira aponta para mim. Os profetas, os salmos, os arquétipos, as cerimônias, tudo isso estava apontando para mim. E Jesus vai explicando tudo isso para eles, fica 40 dias, come com eles, e depois desses 40 dias, nos diz a palavra que Jesus sobe. Nós vamos ver alguns versículos, mas pense, ele simplesmente está voltando do lugar aonde ele veio, quando ele veio cumprir esse propósito aqui na terra. E aqui eu te chamo a atenção para uma coisa também, um pensamento muito importante. Veja, Jesus tinha muitos inimigos. Você pode ver tudo isso quando você lê os evangelhos. E é impressionante, Jesus fazendo coisas extraordinárias, em vez dos caras olhar e falar, meu Deus, se ele está fazendo esse tipo de coisa, será que ele não está falando a verdade? Você não via isso. Os fariseus, por exemplo, o tempo todo, precisamos matar esse cara, precisamos matar esse cara, precisamos matar esse cara. E ressuscitava morto, e coxo que andava, e cego que via, e andava sobre as águas, e vinho, e precisamos matar esse cara, precisamos matar esse cara. Coração duro que não crê, que não aceita de jeito nenhum. Ou seja, Jesus tinha muitos inimigos. Tenta imaginar, quando eles finalmente, entre aspas, pregaram Jesus na cruz e mataram, eles deitando na cama, os inimigos de Jesus. Graças a Deus, o pesadelo acabou. Matamos esse cara. E aí daqui a pouco, 3 dias depois, você ri, né, Felipe? Aparece esses caras tudo de novo falando, ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E os caras, meu Deus do céu, esse pesadelo não vai acabar. Agora veio com esse papo de que ele ressuscitou. A coisa mais fácil a ser feita era o que? Ele ressuscitou? Vamos lá no túmulo, vamos pegar o corpo dele e vamos botar aqui na praça pública. Quero ver vocês falarem que ele ressuscitou. Queridos, estão procurando até hoje. Não acharam. Não acharam. Para provar a não ressurreição, bastava apresentar o corpo publicamente. Até hoje não foi encontrado, queridos, e não foi por falta de procura. Porque o túmulo está vazio, e se você for procurar qualquer outro túmulo de qualquer outro personagem religioso, vai lá na Arábia Saudita, lá no túmulo de Maomé, vai estar lá. Escolhe qualquer um, vai estar lá. Jesus é o único que ele não está lá, você pode procurar. Ele ressuscitou, amém? Então, olha lá, quando ele subiu aos céus, ele nada mais está fazendo, olha que simples de entender isso. Ele está voltando para o lugar da onde ele saiu quando ele se esvaziou.
E aí ele chega nos céus, glorioso, vitorioso, por ter cumprido a obra, por não ter titubeado ali quando ele suava sangue. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Ele respira fundo, fala, seja feita a tua vontade e não a minha. Ele respira fundo, o Espírito Santo fortalece, ele vai. A ira de Deus cai na íntegra sobre ele, ele morre e ressuscita. E agora ele vai voltar em glória, queridos, para o céu, que é onde ele está agora. Detalhe muito importante, nós cristãos que adoramos a Jesus Cristo, nós estamos adorando um Deus que é vivo. E ele fala com a gente, ele se revela, ele faz coisas extraordinárias na sua vida. É totalmente diferente de você adorar uma escultura de gesso, de pau, de pedra que está morto. Ele está vivo, amém? E aí para onde que ele foi? Estava lá o Deus Pai, e ele se assenta à direita, à destra de Deus Pai glorioso. Lembra do arquétipo José? Que José ele foi traído pelos irmãos, e Deus o exaltou e colocou como governador lá junto com o faraó. E ele usa do poder dele, agora não para trazer condenação, mas para salvar aqueles que traíram ele. Olha esse arquétipo aqui, Jesus usa agora o poder e a autoridade dele, à direita do Pai, para trazer salvação sobre o povo dele. Olha alguns versículos. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade, com letra maiúsculas, uma referência a Deus Pai, nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto ao nome que herdou é superior aos deles. Aqui o autor de Hebreus tratando idolatria a anjo, e ele vai mostrar no livro de Hebreus que Jesus é superior a tudo, ao sábado, aos rituais, às celebrações, aos anjos, a tudo, tá? Mais vários autores, Hebreus, Pedro, Colossenses, todos falando a mesma verdade, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Por quê? Porque lá é onde Cristo está sentado à destra de Deus, amém? Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício definitivo pelos pecados, está assentado à destra de Deus Pai. Por fim, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu ao céu e está à direita de Deus, a ele estão sujeitos anjos, autoridades, poderes, principados e potestades, tudo está debaixo dos pés de Jesus Cristo, amém? Eu estava com a minha esposa ali atrás, no momento ali com os intercessores. Uma dica que eu dou, quem tiver mais ou menos na fé, meio frio, eu convido a passar uns 15 minutinhos orando ali com a galera do fogo, que você sai cuspindo fogo, é uma bênção. E a presbítera Heloísa comentava, esse é o papel do crente, é o lugar onde nós estamos, sentados com Cristo à destra de Deus Pai, exercendo autoridade sobre principados e potestades. O problema é que a gente tem dificuldade de acreditar nisso, mas essa é a posição do crente espiritual, assentados com Cristo à destra de Deus Pai, acima de todo principado e potestade. Já parou para pensar nisso? Aí você vai entender porque que a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores. Vencedor é aquele que venceu tudo, que está com troféu. Isso não é suficiente. A Bíblia vai nos dizer que nós somos mais. Vai além do que ser vencedor. Amém? E aqui eu quero te mostrar uns salmos, Antigo Testamento, que vão dizer que é uma suposta alusão a Cristo chegando nos céus depois da vitória dele na cruz. Olha o que diz. Salmos 24. Quem pode subir o monte do Senhor? Suponho que seja essa subida aí que Jesus fez. Quem tem autoridade para subir lá e bater na porta lá de Deus? Quem pode permanecer em seu santo lugar? Somente os que têm as mãos puras e o coração limpo. Quem será que tem essas características? Olha agora, alguém do lado de fora dizendo para os portões, abram-se, portões da cidade, abram-se antigos portais, para que entre o Rei da Glória. Você consegue imaginar do lado de dentro os anjos todos lá e alguém batendo do lado de fora da porta dos céus e ele se perguntando, quem está vindo aqui? Quem tem autoridade para vir aqui, bater nessa porta e entrar? Ninguém é digno de fazer isso. Olha lá, quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor invencível nas batalhas, vencedor invicto. De novo ele diz, abram-se portões da cidade, abram-se antigos portais para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Amém?
Obviamente não está escrito Jesus aqui, porque a revelação ela foi progressiva. Eles falavam do Messias com essas palavras aqui, não estava escrito Jesus Cristo. Mas você pega a Bíblia inteira, nós acabamos de ler, ele subiu, assentou à destra de Deus, e ali ele está reinando. E aí, olha que interessante agora, mais uma ideia para justificar a nossa crença em Jesus. Jesus ficou 40 dias com os discípulos, os enviou, os apóstolos. Naturalmente falando, o que eles encontraram? Riqueza, fartura, vida mansa, sim? Eles encontraram isso aqui, ó, açoites, pedras, provavelmente esse é Estevão, um dos mártires. Olha o que os cristãos primitivos encontravam, ó, fogo, cruz, feras, crucificação. Tenta imaginar comigo se faz sentido. Vou pegar o Wander aqui como exemplo. Eu chego aqui para o Wander. Ô Wander, inventei uma mentira aqui, ó, da hora. Vamos inventar que Jesus ressuscitou e tal, e que ele venceu a morte. Aí o Wander fala para mim, legal, Felipe, o que a gente vai ganhar em troca? Fogo, pedra, pau, açoite, tijolo e uma morte terrível. Aí ele fala, e os benefícios, Felipe? Não, aqui embaixo é só isso aí que tem. Faz algum sentido 12 camaradas inventar uma história dessa para ele ser perseguido com morte terrível, sendo que eles não viram Jesus Cristo? Só tem uma resposta, queridos. Eles viram Jesus Cristo crucificado, eles botaram a mão, eles botaram o dedo e eles se apegaram ao que Jesus falou. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele vai para os céus, Ele vai preparar lugar, nosso foco é lá na eternidade. Se tiver que morrer aqui, alguém falar, negue esse Jesus ou você morre, pode matar. Porque a palavra dele, o que ele me disse é, ainda que tentem matar o seu corpo, não se preocupe com isso. Se preocupe com aquele que pode matar o seu corpo e te lançar no inferno. Deus, temam a Deus. Não temam essas coisinhas aqui. Não estou desprezando não o que eles sofreram, tá? Mas estou falando o quê? Quando você tem uma revelação de Jesus Cristo, e no caso eles tiveram ali, eles viram, eles colocaram a mão, que eles não tinha leão, não tinha fogo, e diz o livro dos mártires, se você for pesquisar, eles não iam para ser mortos com medo, chorando, eles iam cantando hinos de adoração e glorificando a Deus, porque eles sabiam que eles estavam entregando ali a vida deles e já eles estariam com o Senhor deles, reinando eternamente em glória e em poder. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, morrer para mim é lucro. Já pensou nisso? O maior medo do mundo, que é a morte, para o cristão, é lucro. Olha que coisa louca. Está percebendo como a gente precisa se apropriar mais da palavra, das verdades que a Bíblia fala? A gente fica olhando aqui para as coisinhas aqui de baixo, para a conta, para o dinheiro, para o time de futebol, para isso, para aquilo. Gente, isso é... Eu sei que é fácil falar assim, na prática é difícil, mas a gente precisa lutar contra isso e falar, meu Deus, deixa eu olhar aqui para a palavra, para as verdades que Deus e me apegar nisso, porque isso aqui é o que realmente importa. Amém? Para quando chegar aquele dia que a morte bater na porta... Não sei se vocês já sonharam assim com o retorno de Cristo ou com a morte, que vem aquele sentimento de tipo assim, não dá tempo de fazer mais nada, é agora. Alguém? Ou Jesus voltando assim, a gente nunca vê a face, o rosto dele, mas a gente sabe que é ele chegando assim com uma luz muito forte, você fala, meu, ou a trombeta soando, tipo, é agora. O que eu fiz, o que eu não fiz, acabou, não dá tempo de mais nada. A gente tem que chegar nesse momento com alegria, com aquele pensamento de, quando era para se arrepender, eu me arrependi. Quando era para pregar, eu preguei. Quando era para buscar a Deus, eu busquei. E eu cumpri minha missão e agora eu estou pronto. Não, imagina o sentimento de você chegar na hora do vamos ver. Eita, não dá tempo de fazer mais nada, mas não fiz aquilo, não preguei. Acabou. Então o cristão ele tem que ser muito objetivo. O meu foco é esse, o meu alvo é esse. Eu vou. A gente tem que pensar assim, eu só tenho 80, 90 anos para fazer o que eu preciso. É muito pouco. Então deixa eu correr, deixa eu pregar, deixa eu... arrecadar meus galardões celestes, não as coisas aqui de baixo. O problema é que a gente inverte, né? A gente quer ter o carro, quer ter a casa, quer ter a saúde, quer ter... Aí lá atrás, quando eu morrer, tem uns negócios bacanas lá para mim também. A gente precisa inverter. E esses caras aqui, eles... eternidade pulsando na veia deles. Então eles pregavam com autoridade, estavam dispostos a sofrer o
que viesse para glorificar o nome de Jesus, e assim foi necessário, tá? Lembrando que Deus é soberano. As pessoas podem olhar e falar, que Deus é esse que deixa o povo dele passar por isso? Foi necessário, gente, muito sangue ser derramado para o evangelho ser pregado e chegar até nós, mas lembre-se, nunca olhe só para essa vida aqui. Se você olhar só para essa vidinha aqui, realmente você vai olhar e vai falar, não vale a pena. Agora, quando você olha o todo, uma vidinha passageira e uma eternidade inteira pela frente, e os caras viverem em função disso aqui, o galardão eterno que eles vão receber, a gente não tem noção. Eles são os verdadeiros inteligentes e espertos, que falou, só tenho 80 anos para conquistar a eternidade. A gente inverte, né? A gente fica aqui na vidinha, esquece da eternidade. Mas amém. Que Deus possa trabalhar nos nossos corações nesse sentido. E, queridos, mais para frente nós vamos falar sobre isso. Ele está vivo, ele está sentado à direita do Pai, e ele não vai ficar lá só não. Assim como ele deixou o trono, se esvaziou e veio cumprir o propósito da cruz, um belo dia ele vai se levantar do seu trono e vai voltar em glória, em poder. As trombetas vão soar, os exércitos dos anjos vão vir junto com ele, e vai ser demais para os salvos. Amém? Ele vai voltar com glória e poder, não mais para ser crucificado, não mais para fazer 12 discípulos, mas com autoridade, com fogo nos olhos mesmo, com a palavra afiada, que é a palavra de Deus, para julgar e botar ordem nesse mundo aqui. Uns, condenação eterna, outros para a vida eterna juntamente com ele, vai ser uma bênção. A pregação do evangelho nunca é para trazer peso, para trazer condenação. É sempre para trazer as pessoas para a salvação, mas é uma palavra afiada que fala, se você está aqui, você é a pessoa mais abençoada do mundo, seja feliz mesmo diante de qualquer tribulação. Mas se você não está nesse caminho, querido, arrependa-se enquanto há tempo. E entre aqui. Porque não tem palavras para descrever, e nós vamos ver isso mais para frente, essa condenação que vai vir. Ainda mais depois de Deus ter oferecido o Filho dele como sacrifício. Aí eu imagino que a culpa para os que viram as costas para esse sacrifício fica um valor 2 vezes infinitamente inestimável. E vamos lá. Nossa dívida, agora uma pergunta para vocês, quero ver se vocês estão captando a mesma mensagem, tá? Nossa dívida foi totalmente paga em Cristo. Eu estou afirmando isso, a Bíblia diz isso. E Deus aceitou o sacrifício de Jesus como pagamento. Prova disso que ele ressuscitou. Então, agora o mundo inteiro está perdoado e salvo. Certo? Não? E que sacrifício, que sangue é esse que não tem poder para salvar? Está salvo ou não está salvo? Estão espertos, hein? Não é assim, não é automático. É de graça, nós vamos ver, mas não é porque Jesus pagou a dívida aqui que agora o mundo inteiro está perdoado. Não. Tem alguns requisitos para eu me apropriar daquilo que Deus fez em Jesus Cristo pelo seu povo. Eu acho muito interessante alguns pregadores, que eles tomam muito cuidado de sair falando assim para o mundo. Eles sempre falam para o seu povo. Então, aqueles que vão se apropriar, aqueles que realmente se apropriarem, esse aqui, que ele diz, é bênção atrás de bênção. E eles estão no mundo, obviamente, está disponível para o mundo inteiro. Mas tem alguns requisitos para eu me apropriar, e nós vamos falar sobre isso. E aí entramos, de fato, em mais um capítulo, que é a apropriação da salvação em Cristo. Como é que eu me aproprio do que Jesus fez, Felipe? Quanto que eu tenho que pagar? Qual que é o carnê que eu tenho que preencher? Qual formulário eu tenho que assinar? Que fila eu tenho que pegar? Vamos ver? Mais um exemplo. Vê se faz sentido para vocês. Um marginal terrível comete um crime, vai para julgamento, o juiz, movido de uma graça, de uma misericórdia infinita, coloca sobre o filho dele para que eu, criminoso, seja livre. Faz algum sentido eu, que merecia condenação, e Deus esmagou o próprio filho para me salvar, eu sair desse tribunal e voltar a cometer todos os crimes que me levaram para aquele tribunal? Faz algum sentido isso? Um sacrifício terrível para eu sair e continuar com a mesma vida, do mesmo jeito, cometendo os mesmos crimes e os mesmos pecados? Isso não faz sentido nenhum. É razoável de se imaginar que com esse sacrifício Deus está querendo chocar o mundo, nos alertar o caminho que a gente está indo, para que a gente tenha uma mudança radical e vá numa direção completamente oposta. Em amor, em gratidão, em choque mesmo, de olhar para a cruz e falar, meu Deus, ele fez isso por mim.
Impossível eu continuar minha vida de qualquer jeito, desse jeito. Eu preciso mudar, eu preciso corresponder. Faz sentido? Que o juiz está prevendo uma mudança radical? Então vamos lá. Para que o sacrifício de Cristo seja aplicado sobre a minha vida, seja válido, para que eu tome posse do que Ele fez, eu preciso de duas coisas muito básicas, inegociáveis, melhor dizendo. Quem se arrisca? Segura aí. Outra pessoa. Arrependimento. Resumindo, fé. Certo? Certo? Primeiro, parabéns, os irmãos estão afiados. Eu resumi a frase do irmão, conhecer que Jesus é o caminho, eu preciso ter fé. Nós vamos falar sobre isso. E nós vamos ver que não é uma fé, vai falar fezes, ia ficar feio, né? As fezes do mundo por aí, as fé meio doida que aponta para todo lado, querido. Biblicamente, ela é certeira. Fé em Jesus Cristo. E 2, eu preciso me arrepender dos meus pecados. Agora começa a fazer sentido. Deus graciosamente me perdoa, só que Ele está falando, filhão, acorda. Olha o caminho que você estava indo, olha o preço que foi pago, agora você vai virar para o lado de cá e você vai se apegar nisso aqui. Vamos ver isso em detalhes, então. Primeiro, é o que a Bíblia chama, ou os teólogos, de a fé salvífica, a fé que realmente implica em salvação. Olha essa frase, é de uma música do mundo, tá, que vocês devem conhecer, e quando eu ouvi isso me chamou muita atenção, que é o que de fato a gente ouve por aí, a gente vê no mundo. Ó, a música diz assim, a arte de viver da fé, legal, só não se sabe fé em quê? É exatamente isso que as pessoas vivem, você conversa com elas, não, eu sou uma pessoa de muita fé, legal, você crê no quê? Não sei, eu só sei que eu tenho fé. Essa não é a fé salvífica. Isso aqui não vale. A fé que nos salva é uma fé novamente, que ela tem um alvo muito bem estabelecido e esse alvo chama-se Jesus Cristo. E eu vou mostrar para vocês que o que tem de concorrente para pegar essa fé e tirar a gente do único caminho, da única fé, não é brincadeira. Eu vou dar um exemplo aqui que vocês vão ficar de boca aberta. Vamos lá, o que é fé? Versículo clássico, Hebreus 11:1, são basicamente duas coisas. Ó. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, ou seja, é algo no futuro que eu estou esperando, mas eu tenho convicção que vai acontecer. Por exemplo, o retorno de Cristo, eu tenho fé, Ele vai voltar, está no futuro. E a certeza a respeito do que não se vê. A gente estava 2000 anos atrás lá vendo Jesus ser morto, ressuscitar, crucificado? Não. Mas a gente tem uma certeza, uma convicção no nosso coração, isso é fé. Eu tenho certeza absoluta de que isso é verdade, ponto final. Obviamente nós cremos baseado na palavra de Deus, não é eu penso em alguma coisa e eu creio naquilo, nem por isso é válido. Fé na palavra de Deus que aponta para Jesus Cristo. E aqui para demonstrar a fé salvífica, eu vou fazer um teatrinho bem rápido para ficar claro, tá? O cenário é esse aqui, ó. Uma repórter estava estudando as religiões mundo afora, certo? Ela falou, vou pegar uma pessoa de cada uma das 3 maiores religiões do mundo. Aí ela foi lá e pegou um muçulmano, vem aqui que eu quero te entrevistar, um judeu ortodoxo, que não crê em Jesus Cristo como Messias, e pegou um cristão, as 3 maiores religiões do mundo, certo? E agora ela vai começar a fazer algumas perguntinhas. Nós vamos identificar o que é a fé salvífica e o que não é a fé salvífica. Eu preciso de 3 voluntários aqui. O único requisito é ter uma leitura bacana, que eu vou pedir para vocês lerem uns textinhos aqui. Mas é coisa simples, tá? Pode ser? Um para fazer o muçulmano, um o judeu e um o cristão. Quem se habilita? Nós temos só até as 11h30, tá? Pode vir que não tem pegadinha não, tá? É bem tranquilo. É só para ajudar o pessoal a enxergar. Venha, Hugo. Venha, Fê, também. Por favor. Pode subir. Mais um? Opa, corajoso ali, ó. Vamos lá. Ó, Hugo, pega o cristão, que é o terceiro. O Fê tem cara de muçulmano. Esse aqui vai ser o judeu. Podem ficar aqui, ó. Um aqui, um aqui e um aqui. Eu vou fazer só 2 perguntas. Eu faço a primeira, vocês leem aí o que está marcado como 1.
tá? Depois eu faço a segunda pergunta. Pessoal, estamos vendo o que é a fé salvífica, tá? Mostra aqui, ó. Esse aqui é o muçulmano, tá? Se você for conversar com um muçulmano e perguntar assim para ele, quando você morrer, muçulmano, para onde é que você vai? Para o paraíso. O muçulmano crê que vai para o paraíso. Por que você acha que você vai para o paraíso? Explica para mim que eu não conheço essa religião. Irei para o paraíso porque sou um homem bom. Conheço todo o Alcorão, faço as peregrinações e dou esmola aos pobres. Eu sou um homem bom e por isso mereço ir para o paraíso. Entendi. Vocês entenderam? Sou um homem bom, faço as peregrinações, dou esmola, ajudo os pobres, sou um cara bom que mereço o céu. Vou falar com um judeu agora. Judeu, quando você morrer, para onde você crê que você vai? Irei para o céu. Para o céu. Parecido com aquele ali também, né? E por que você acha que você vai para o céu? Eu também sou um homem bom, eu conheço toda a Tora, eu jejuo, eu amo a lei de Deus, eu ajudo os necessitados e sou filho de Abraão. Eu sou um homem bom e por isso eu mereço ir para o céu. Legal. Entenderam? Sou um homem bom, conheço toda a Torá, sou filho de Abraão, amo a lei de Deus. Vocês podem vir aqui mais para frente, por favor? Eu, como repórter, estou entendendo. Um cara bom, gente boa, um cara bom também, vocês vão tudo para o céu, legal. Vamos ouvir o cristão agora. Onde você acha que você vai quando você morrer, cristão? Eu irei reinar com Cristo Jesus na Nova Jerusalém. Legal, é parecido também, né? Céu, paraíso, Nova Jerusalém. Baseado no que você realmente acredita que você vai reinar com Cristo? Explica pra gente. Em pecado, eu fui concebido pela minha mãe. Ao longo da minha vida, eu quebrei todas as leis estabelecidas por Deus e, por isso, sou merecedor da sua justa condenação e toda a extensão da sua ira. Parou aí. Vocês entenderam? Eu não estou entendendo mais nada aqui como repórter. Homem bom vai para o céu. Homem bom aqui vai para o céu também. Aí a gente chega para o cristão e fala, para onde você vai? Para o céu. Baseado no quê? Nasci em pecado, quebrei todas as leis de Deus, sou merecedor da condenação e do justo juízo de Deus. Aí você passa e fala, não estou entendendo. Você está falando que vai para o céu, sendo que você merece exatamente o inferno, a condenação. Aonde está a tua esperança e a tua convicção de que você vai para o céu? A minha esperança não está em mim, mas sim em outro. Minha esperança está totalmente na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Na cruz do Calvário, ele recebeu toda a minha culpa e sofreu em meu lugar tudo o que me era devido. Ele pagou minha dívida na íntegra, diante de Deus, e eu tenho 100% de confiança de que o sacrifício dele em meu lugar é o suficiente para me salvar diante de Deus. Eu tenho apenas uma esperança, e essa esperança encontra-se totalmente na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Aqui uma dica que eu dou para vocês. Todas as religiões que vocês estudarem, o homem, ele gosta disso. Se eu fizer isso, eu serei merecedor da salvação, eu serei merecedor do céu, eu serei digno de entrar lá. E o cristianismo é a única religião que ela vai chegar e vai falar, querido, você só merece condenação, você merece juízo, você merece ira, e por você mesmo você não se salva de forma nenhuma. Por isso que Deus teve que agir em nosso favor e criar um caminho para a nossa salvação, e a gente se apega e crê nesse caminho, como o Hugo aqui representou. Nasci em pecado, merecia o juízo, merecia a condenação, mas a minha esperança não está em mim, não está nos meus méritos, está nos méritos de outro. Jesus Cristo viveu sem pecado, pagou a minha dívida, e agora a Bíblia, Deus diz para eu confiar 100% de que o sacrifício dele foi suficiente para pagar, e é o suficiente diante de Deus para perdoar os meus pecados, e pela fé nele eu estou salvo. Amém? Sem querer desrespeitar os outros aqui. Essa é a fé salvífica. 100% de esperança na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Não é 99% em Jesus e 1% em alguma outra coisa para garantir.
Você tem que olhar para a cruz e falar: aquele sacrifício foi suficiente para me salvar. E eu creio com todo o meu coração, ponto final. Amém? Obrigado, queridos. Uma salva de palmas para os nossos atores aqui. Pode colocar ali, por favor. Muito obrigado. Olha o que diz a palavra de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, olha agora, para que todo aquele que nele, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê, não pereça, não vá para o inferno, não seja condenado, mas tenha a vida eterna. Está vendo um alvo muito bem estabelecido, chamado Jesus Cristo, para que todo aquele que nele creia, ponto final, é o suficiente. Isso aqui eu já li para vocês. Não 99 em qualquer outra coisa, é 100% de confiança em Jesus Cristo. E ponto final. E aqui eu quero explicar uma doutrina, já caminhando para o fim, uma doutrina muito importante quando a gente fala de evangelho, que é a justificação. Como é que Deus declara um pecador justo diante dele? Olha isso que fantástico. Eu não sei se você já reparou, mas quando você mexe num editor de texto, como esse que eu estou ilustrando aí, você vai alinhar o texto, você tem alinhamento à direita, à esquerda, no centro, e tem um quarto botãozinho que, se você parar o mouse em cima, aparece assim, justificado. Já reparou? Alinhamento justificado. Então aqui a gente já começa a perceber que justificação tem a ver com alinhamento. O que acontece quando a gente clica naquele botão com o texto selecionado? Ele alinha perfeitamente no espaço que tem disponível, todo aquele texto ele fica perfeitinho, parece até mágica. Então justificação tem a ver com estar perfeitamente alinhado com o padrão. Felipe, me explica, não estou entendendo nada. Deus, ele estabeleceu um padrão para o homem seguir, que é a sua lei, seus mandamentos. E ele é reto, ele é perfeito, ele é perfeitamente reto, os padrões de Deus. E a gente, com a nossa vida, com a nossa natureza caída, ali é a lei de Deus, olha como é que é a nossa vida, com a nossa mentira, com a nossa desonra, com as nossas pornografias, pensamentos impuros, roubos, mentiras, enfim, nós não atingimos esse padrão perfeito de Deus, a Bíblia usa muito esse termo reto, ser reto diante de Deus. Ser reto, como assim ser reto, Felipe? Ser perfeitamente alinhado com os padrões de Deus. A gente está torto. Como é que então eu posso ser justificado, considerado perfeitamente reto diante de Deus? Olha isso que fantástico. A gente foca muito nessa parte aqui, Os meus pecados foram sobre Jesus, e ele teve que morrer, e ele sofreu a ira de Deus, e ele foi condenado. Essa é a parte ruim, que foi sobre ele. Mas a vida justa e reta de Jesus, ela é imputada por Deus em mim, quando eu creio em Jesus Cristo. Se é uma troca nos dois lados. A minha culpa e o meu pecado vai sobre ele e ele paga. E a vida justa e reta dele, Deus imputa em mim. Imputar, colocar na conta. Colocou a conta do pecado do mundo na conta de Jesus e ele arcou com as consequências, mas também a vida reta e justa de Jesus, Deus pega e coloca sobre mim. De modo que quando Deus olha para mim, vamos lá, nossos pecados são imputados em Cristo, colocados na conta de Jesus, toda aquela sujeira, E a vida justa de Cristo é imputada em nós. De que forma, Felipe? Por meio da fé. Quando eu creio em Jesus Cristo, essa fé que a gente viu aqui, 100% da minha confiança está nele. Eu creio que ele morreu por mim, pagou definitivamente e ele me reconcilia com Deus. Deus olha para mim, olha essa imagem. Uma das mais bonitas que eu acho. O que te diz essa imagem aqui? Nós vemos um homem muito quebrantado, de cabeça baixa, e Jesus colocando uma veste branca sobre ele, sim. A Bíblia vai usar o termo revestido de Cristo. Quando eu creio em Jesus, olha isso que fantástico, tenta entender isso. É como se eu estivesse, imagina que esse meu casaco é Jesus Cristo. Como assim, Felipe? São coisas espirituais, não imagina Jesus, mas a obra, aquilo que ele conquistou espiritualmente. Quando eu creio em Jesus, é como se Jesus Cristo estivesse me vestindo.
De modo que quando Deus olha para mim, Ele não vê os meus pecados aqui, Ele vê Jesus Cristo, que foi perfeito em tudo. Por isso que quando Deus olha para mim, Ele me vê com fé em Jesus Cristo, perfeitamente alinhado aos padrões. Por isso que foi muito importante que Jesus Cristo vivesse sem pecado, para que nessa troca o meu pecado fosse sobre Ele e a vida justa dele viesse sobre mim. É uma troca. E agora eu chego diante de Deus. Ah, Felipe, mas eu tenho pecado, querido. Olhe menos para si e olhe mais para a cruz de Jesus. A obra dele é perfeita. E a parte esquerda aí são as maldições que foram sobre ele. O que foi sobre Jesus? O que eu e você merecia. Esse camarada tem fé em Jesus. Então, para que nós não fôssemos separados eternamente de Deus, Jesus teve que ser separado lá na cruz. Deus meu, por que me abandonaste? Para que eu não morra eternamente, Jesus teve que morrer. Nas 3 esferas que a gente tem visto. Para que eu não receba a ira de Deus eternamente sobre mim, a ira foi sobre Jesus na cruz. Foi moído para que nós não sejamos, se tornou maldição para que nós recebêssemos a bênção, foi abandonado para que nós fôssemos reconciliados. Essa é a parte ruim sobre ele. Sofreu o inferno na cruz, separação de Deus, morte sem o favor de Deus. Só que as bênçãos que ele conquistou agora vêm sobre mim também, é uma parte boa. Olha lá, fomos reconciliados com Deus através dele, assim como ele foi separado. Aí é tudo o contrário, Ele morreu para que nós não tenhamos que morrer eternamente. Nós vamos vencer a morte. Assim como Deus falou para ele, este é meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Agora nós estamos revestidos dele, e Deus Pai olha para a gente e vê a gente revestido de Jesus. O que você acha que sai da boca de Deus? Esse é meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Os méritos, percebe, a gente está sendo salvo, mas os méritos é tudo para a glória dele. Venceu o maligno para que a gente não continuássemos escravos do diabo. Ressuscitou dos mortos com um corpo glorificado, assim como eu e você também teremos um corpo glorificado. Bendito de Deus, queridos, é muita coisa. O Filho amado, assim como Deus nos chama hoje de filhos amados, vida eterna, assentado à direita de Deus, e hoje a nossa posição espiritual é assentado à direita de Deus em Cristo Jesus. Percebe? Maldições foram sobre ele, tudo que ele conquistou pela fé é imputado sobre mim. Bênção demais? Estamos acabando, tá? Então, quando Deus olha para uma pessoa, e essa pessoa ela tem fé em Jesus Cristo, bem a grosso modo, tá, queridos? É mais ou menos isso que Deus vê. Deus vê o revestido de Cristo, vê o sangue de Jesus aqui, pagando a minha dívida, limpando o meu pecado, de modo que quando Deus me vê de fato, olha lá, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Tudo isso por meio da fé. É assim que Deus nos declara justos diante dele, por meio da fé. É uma faca de 2 gumes. Por um lado, muito simples. Não precisa pagar nada, não precisa pegar fila. Se no teu coração você verdadeiramente crê, instantaneamente se aplica a você o sacrifício de Jesus. Por outro lado, se você realmente crê, você não vai pegar, você não vai ver nada. Você tem que confiar. Mesmo quando o calo apertar, mesmo quando o chicote vier, a pedra vier, você crê mesmo? Crê. Então, crê até o fim. É muito simples, mas vai testar o íntimo no nosso coração lá no fundo para a gente ver se realmente a gente acredita e a gente aposta a nossa eternidade inteira nele e a gente acredita na palavra de Deus ou não. Certo? Independente se eu sou branco, preto, palmeirense, corintiano, brasileiro, japonês, creio em Jesus Cristo, se apropria das bênçãos. E fechando, a gente vai falar sobre o juízo em detalhes, mas basicamente o que Deus vai falar no dia do juízo é isso aqui, Deus sentado lá no seu trono de julgamento. Se eu tenho fé em Jesus Cristo, quando Deus olhar para mim, o que vai sair da boca de Deus? Você não tem culpa alguma diante de mim. Por quê? Sua dívida já foi paga pelo meu filho e você está revestido dele. Quando eu olho para você, não tem mais dívida nenhuma. Venha para o reino eterno, preparado desde antes da fundação do mundo. Estamos juntos, é bênção, é salvação. Amém? Porque eu me apropriei do que Jesus fez. Eu estou vestido dele, revestido de Cristo.
o nosso destino, salvação eterna, céus, Nova Jerusalém, vamos falar sobre isso. Do outro lado, é só inverter. Se não há fé em Jesus Cristo, olha o que Deus vai falar. O sacrifício do meu filho não se aplica a você. E aqui a gente pode pegar tanto um ateu que não crê em absolutamente nada, como alguém que crê em alguma outra religião que vai tirar Jesus como Salvador e vai botar alguma coisa no caminho. Quando você chegar diante de Deus, Deus vai olhar, Ele não vai ver você revestido de Cristo, bonitão, limpão, brilhando, resplandecendo a glória de Jesus. Ele vai ver o quê? O pecado e a sujeira. E Ele vai falar, não. Embora estava disponível em Cristo, por meio da fé, você não creu. Você se apegou a outras coisas. Então, o que Ele fez não é válido sobre a tua vida. Mais uma vez eu falo para vocês, o Evangelho vai nos mostrar que Jesus Cristo não é uma opção no meio de tantas outras. Ah, você está em Jesus, eu estou aqui em Kardec, o outro em Maomé, e está tudo certo, todos os caminhos levam a Deus. Não. Inclusive, para a gente finalizar, se você não tem fé em Jesus Cristo, o resumo, ou seja, não acredita que tudo que a Bíblia diz sobre Ele é verdade, que Ele nasceu, que Ele ressuscitou, que Ele nasceu de Maria, viveu sem pecado, morreu por mim e por você, pagou nossa dívida, se você não crê nisso, você não tem a salvação. Olha um versículo explícito que fala sobre isso. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não com o propósito de condenar o mundo, já estava condenado, mas para que este fosse salvo por meio dele. Em verde, quem nele crê, de novo, fé, não é condenado, mas quem não crê, já está. Olha como a Bíblia apresenta, não é nem que será condenado, ali é só bater o martelo e lançar no lago de fogo, mas a Bíblia diz que já está numa situação de condenação diante de Deus, por conta dos nossos muitos pecados. Mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Quer versículo mais explícito? Por isso que quando a gente prega o Evangelho, no final a gente tem que ser muito honesto com a pessoa e falar, quem é Jesus Cristo para você? Eu posso te ajudar, se você tiver dificuldades, mas o coração aberto, eu te ajudo a encontrá-lo. Mas se a pessoa falar, não creio, para mim tudo isso é mentira, a gente tem que deixar muito claro que ela vai chegar diante de Deus e a única salvação que tinha não se aplica a ela, e eu vou encerrar nesse slide aqui, ó. Aí a gente entra nesse contexto do Evangelho, aqui você derruba qualquer outra religião, queridos. Muito fácil, pode botar qualquer uma. Tudo isso aqui é para competir com o propósito de Deus, que é fazer o universo inteiro convergir e adorar o Filho dele. Qualquer outra coisa que entrar no caminho, joga fora, Deus abomina aquilo, tá? Óbvio que nós respeitamos as pessoas, mas respeito e verdade da palavra de Deus não são opostos. A gente pode amar, respeitar, mas falar, querido, biblicamente Deus é muito claro e muito enfático em dizer que somente através de Jesus Cristo, o Filho dele, e o sacrifício perfeito, nós podemos ser declarados justos diante dele. Se você quiser seguir por algum outro caminho, ninguém vai te impedir de fazer isso, mas eu, por amor, estou te dizendo que o teu destino é o inferno, porque os teus pecados não estão pagos diante de Deus. Qual que é o propósito de Deus? Antes da fundação do mundo, um sangue de cordeiro conhecido, que encarnou, pagou o preço do nosso pecado, ressuscitou em glória, está sentado à destra de Deus, e Deus agora convida a toda a humanidade a se dobrar, a se curvar diante dele e receber essa grande salvação. E não há arrogância aqui, tá, queridos? Vocês crentes, vocês falam que só esse Jesus de vocês aí salva, só esse caminho e os outros não, queridos. O próprio Deus Todo-Poderoso é quem diz com todas as letras do Gênesis ao Apocalipse que só existe um caminho. E nós proferimos isso. Se alguém quiser discordar, fique à vontade, mas você vai chegar diante dele naquele dia, ele vai te falar a mesma coisa, porque o que eu estou falando é a palavra dele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser através de mim. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Quantos versículos? E para fechar, para vocês cair da cadeira. E aqui, obviamente, eu não quero desrespeitar ninguém, mas para vocês verem como as coisas são sutis. Eu fiz uma viagem recente com a minha esposa e a gente sempre gosta de ver essas catedrais, é tudo muito bonito, a questão da arquitetura.
Mas espiritualmente falando, quando você entra, eu fiquei de queixo caído com o que eu vi ali. Eu vi uns vitrais, não sei se é assim que fala, uns vidros coloridos, exaltando Maria. E aqui abre parênteses, nada contra Maria, uma mulher abençoada, uma mulher de Deus, que Deus se agradou dela, escolheu ela, o Messias veio através dela, ela cuidou, ela teve que ver o filho crucificado, uma mulher abençoada, a mulher de Deus. Sim, parou aqui. O que o inimigo e também o coração idólatra do homem fez? Ele trouxe para o lado sentimental. Não, porque a mãe, se a mãe não cuidar, se a mãe não dar carinho, se a mãe... E aí, Jesus, vai saindo do circuito. E a fé das pessoas começaram a ser direcionada o quê? Para a mãe. Ela intercede por mim, ela me salva, ela é santa, ela naquele grande dia quem vai estar lá me consolando. Queridos, isso aqui, quem está nesse engano é condenação. Jesus aqui, ele está aqui só de passagem, mas toda a fé e toda a confiança das pessoas estão em outra, que não morreu pelo meu pecado e pelo seu, que não ressuscitou, que não está à destra do Pai, que não intercede por nós, e isso não está escrito na Bíblia em lugar nenhum. Da onde tiraram isso? É uma tradição, é uma ignorância espiritual que vai passando, a avó que passa para a mãe, que passa para o filho, que vai passando, e as pessoas se apegam em tanta coisa, e no final elas vão perder a salvação que está disponível em Jesus Cristo. E eu fiz questão, eu peguei um papelzinho lá, é uma oração, eu vou ler para vocês e a gente vai encerrar aqui. Novamente, não é meu intuito desrespeitar ninguém, mas, queridos, isso aqui é blasfêmia, isso aqui tira a salvação das pessoas e Jesus está voltando, a gente precisa pregar a verdade. Se a pessoa ficar ofendida com a verdade, é escolha dela, mas eu quero que ela conheça a verdade, que é Jesus Cristo, e seja salva, amém? Vocês vão ver que todos os adjetivos aqui são ou de Deus Pai ou de Deus Filho atribuído a outra pessoa, Maria. E se Maria visse isso aqui, ela ia cair para trás. Olha isso. Oração a Nossa Senhora Aparecida. Ó incomparável Senhora da Conceição Aparecida, Mãe de Deus, Rainha dos Anjos, advogada dos pecadores. Advogada dos pecadores. Refúgio e consolação dos aflitos e atribulados. Virgem Santíssima, cheia de poder e bondade. Lançai sobre nós um olhar favorável, para que sejamos socorridos por vós, em todas as necessidades em que nos achamos. Lembrai-vos, ó Clementíssima Mãe Aparecida, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que têm a vós recorrido, invocado o vosso santíssimo nome e implorado a vossa singular proteção, fosse por vós abandonado. Animados com esta confiança, onde está a confiança? Não é em Jesus. A vós recorremos. Tomamo-vos para sempre por nossa mãe, nossa protetora, consolação e guia, esperança e luz na hora da morte. Ó, quem vai encontrar eles na morte. Livrai-nos de tudo que possa ofender-vos e ao vosso Santíssimo Filho Jesus. Jesus passou aqui, ó. Acabou. Preservai-nos de todos os perigos da alma e do corpo, dirigi-nos em todos os assuntos espirituais e temporais. Livrai-nos da tentação do demônio, é até ela que livra da tentação do demônio, para que, trilhando o caminho da virtude, possamos um dia ver-vos e amar-vos na eterna glória, por todos os séculos. Amém. Eu quase caí para trás quando eu li isso daqui. E é bem comum, queridos. Você pode ter alguém na tua família que está nesse caminho. Percebe a nossa responsabilidade de pregar o Evangelho? Está percebendo porque tanta riqueza eu trago, Adão, Jesus, arquétipo, para falar, meu Deus do céu, do Gênesis ao Apocalipse, Deus está falando, o caminho é esse, o caminho é esse, o caminho é esse. E aí se a pessoa quiser ignorar tudo isso e adorar outro, pode ser Maria ou qualquer outro santo ou qualquer outro personagem, eu como cristão quero deixar bem claro para ela que não haverá salvação fora da pessoa e da obra de Jesus Cristo. E essa é uma imagem aqui de estudo.
A cruz, Jesus e sua obra é aquele que liga o mundo caído com a vida eterna, com a salvação. Porque há um só Deus e um só mediador, para fechar. Um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo e este homem, autoridade com homens, com Deus, morto por mim e por você. Esse é o nosso mediador, essa é a nossa esperança, essa é a nossa salvação. Ele é poderoso, Ele é fiel, Ele é glorioso, Ele ressuscitou, Ele é santo, e é Ele que nós vamos encontrar lá do outro lado em glória, em poder e em majestade. Amém? Amém. O tempo não me permite avançar, tá, queridos? Me perdoem pelo horário. Semana que vem tem mais. Amém? Chamo o bispo Rodolfo. Obrigado, queridos.